14. A minha versão é atualizada, porém o texto, né, é o mesmo. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quantos podem dizer amém? Amados, o texto é bem conhecido, o texto da chamada de Abrão, que até então não tinha recebido o nome de Abraão, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E o primeiro desafio que Deus lança para este homem ao lhe fazer a promessa é: sai de Harã, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. O nome Abraão significa pai de multidões, pai de um grande povo. E aí Deus faz promessas a esse homem. E quando a gente fala de promessa, principalmente no nosso meio, no meio evangélico, as pessoas, elas enfatizam tanto o seu olhar, fazem da promessa um propósito de vida, perseguem promessa, querem ouvir promessa, gostam de promessa, massageiam promessa, querem ouvir renovação de promessa. E na verdade é bom. Toda promessa, ela é feita e gera uma expectativa, e é normal ter essa expectativa. Porém, o que a gente muitas vezes desconhece é que o Deus da Bíblia, o Deus de promessa, é o Deus que, quando faz promessas, também nos lança em desafios. Todas as promessas de Deus, ela envolve desafios. Deus não faz promessa para a gente armar a rede e ficar debaixo de um coqueiro, tomando água de coco e balançando e achando que está tudo muito bem. Não. Todas as promessas de Deus, elas envolvem desafios. Aleluia. E aí eu quero chamar a sua atenção para um dos grandes desafios da promessa que Deus sempre nos faz. Toda promessa de Deus, em primeira mão, ela passa pelo desafio do tempo de espera. Sempre que Deus promete algo a algum de nós, a gente vai ter que passar, se sobrepor a esse tempo de espera. Esses desafios do teste de espera envolvem o quê? Envolve circunstâncias, envolve críticas, envolve o próprio tempo e envolve o desânimo. Quantas vezes Deus vai fazendo promessa, vai renovando as promessas, mas o tempo vai passando e chega um momento em que você já não quer mais a renovação, você já quer o cumprimento. E na vida de Abraão também não foi diferente. Aleluia. Então toda promessa, ela passa por este desafio, o desafio da espera, do tempo, das circunstâncias, do desânimo. E Deus chama esse homem e faz para esse homem uma grande promessa: eu te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, e de ti farei uma grande nação. Deus não tem impossibilidades, não existem impossibilidades no vocabulário de Deus. Porém, na esfera humana, Abraão era casado com uma mulher de ventre infértil. Aleluia. Mas ele resolve crer, ele resolve abraçar. Porque sempre que a gente passa por uma promessa e a gente exercita também, aleluia, o desafio da fé, Deus estará sempre disposto a honrar este desafio de fé. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo é que uma promessa passa, o segundo desafio, é que ela passa pelo teste de obediência. Se a gente for lá para o livro de Josué, capítulo 6 e versículo 5, aleluia, a gente vai ver essa promessa passando pelo teste de obediência. 5 e 6 de Josué diz assim a palavra do Senhor: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto,
até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Aleluia. Nós vamos ver que no livro de Josué fala de uma geração que estava debaixo de uma promessa. Mas como a promessa envolve o desafio da obediência, essa geração, ela perde uma promessa porque não entra pela porta da obediência. Teve gente que andou igual Josué e Calebe, teve gente que enfrentou o deserto, teve gente que viu muita coisa, teve gente que viu a mão de Deus, teve gente que viu os desafios que eram colocados ao longo da jornada, mas em vez de exercitar a fé, eles entram pelo caminho da dúvida, entram pelo caminho da murmuração, e a Bíblia diz que eles pereceram e não chegaram no lugar da promessa. E nessa noite Deus nos coloca um desafio. Durante o percurso para o cumprimento de uma promessa, qual tem sido a sua postura? Você tem abraçado o que Deus tem falado pela fé, ou durante o trajeto, durante esse percurso, você tem aberto a sua boca em murmuração? Nesta noite é uma noite que Deus nos chama para abraçar promessas, porém com postura de fiel, exercitando fé, dizendo: ainda que demore, eu sei que o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Eu vou esperar glorificando, eu vou esperar nutrindo a minha fé, eu vou esperar vislumbrando o que Deus fará, porque quando Ele fizer, eu vou ter muita coisa nova para contar. Aleluia. Terceira coisa que eu vejo, aleluia, é que essa promessa, aleluia, ela passa por teste de fé, e teste de fé envolve situações ilógicas. Aleluia. Era mais fácil Sara gerar se não houvesse a esterilidade. Era mais fácil Sara gerar no período de ovulação, no período fértil. Aleluia. Mas Deus deixa passar todo este período. Aos olhos humanos, Deus deixa perder-se a oportunidade daquela mulher gerar. Mas é exatamente aí onde uma promessa de Deus, ela tem exatamente o sabor de algo maravilhoso. É quando nada mostra que Ele vai fazer e Ele chega e faz. É quando tudo parece estar indo ao precipício da perda da promessa, e Ele chega e coloca a mão. Nesta noite eu quero lhe dizer, na autoridade do nome de Jesus, que tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus ao longo da sua vida cristã, aleluia, não pense que está demorando porque Ele não sabe ou não pode fazer. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver ainda que a promessa, ela passa também pelo teste dos comentários. Às vezes eu paro para pensar e eu fico imaginando o que foi que Noé ouviu quando construiu a arca. Minha querida, você construir uma arca quando não tinha chuva é coisa de fé. A Bíblia diz que naqueles dias era um vapor que subia da terra e regava o jardim. Mas um homem chamado Noé, Deus falou para ele que ia mandar um dilúvio numa terra que não tinha tido nem sequer chuva, e ele creu e preparou a arca. Porque se Deus diz que vai chover, pode abrir o guarda-chuva, porque a chuva desce. E eu fico imaginando os comentários que Noé ouviu, dando marteladas na construção da arca. E quem sabe quantas pessoas passavam ali e tinham Noé como louco, aleluia, e tinham aquela obra como uma obra fora de cogitação, aleluia. Mas o Deus que havia falado com Noé, aleluia, é o Deus que ainda hoje permanece falando com o seu povo. Eu fico imaginando os comentários que Sara ouviu quando já chegou à sua velhice
e não tinha criança, e não tinha gravidez, e nada fazia a pessoa crer que isso seria possível. Mas também é como se eu visse, andando ali por entre as tendas, aquela Sara que muita gente já achava que havia passado da idade, ela exibindo um barrigão como promessa cumprida. Oh, aleluia. Uma gestação como resultado de uma promessa que Deus estava cumprindo. Aleluia. Toda promessa, ela passa pelo teste dos comentários. Nós vamos ver que lá em Salmo 78, versículo 19, aleluia, nós vamos ver que o povo se levanta e diz assim: porventura poderá o Senhor Deus preparar uma mesa no deserto? Sempre que tem uma promessa, haverá questionamentos. Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus lhe prometer uma coisa, você não vai ficar pensando na capacidade de A, na capacidade de B, na capacidade de C. Quando Deus promete, Ele não promete baseado em capacidade de homem algum. Ele promete por Ele mesmo, porque Ele é capaz de fazer. Ele é autossuficiente para fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. As promessas, elas são feitas e passam, aleluia, muitas vezes no tempo de espera por este teste chamado teste dos comentários. Quantas vezes Deus te fez uma promessa? Quantas mulheres, se nós fôssemos dar a oportunidade, que Deus havia feito promessas com seus filhos, com seus maridos, e alguém deve ter dito assim: como é que vai isso acontecer? Nunca mudou e permanece do mesmo jeito. Mas é aí que entra a fé. A fé é a prova das coisas que não se veem, mas ela é a certeza das coisas que se esperam. Aleluia. Esse congresso que terminou hoje à tarde, ele não poderia passar sem que você soubesse que o que Deus prometeu a você, ainda hoje, permanece de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para os comentários, eu me lembro, sabe de quê? Segundo Reis, capítulo 7, o capitão que estava na porta de Samaria, quando Eliseu profetizou, e a promessa que Deus deu na boca de Eliseu foi: amanhã a estas horas, haverá na porta de Samaria um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 alqueires de cevada por um ciclo. Aquele capitão abre a boca e disse: ainda que Deus fizesse janelas do céu, poderia porventura se cumprir isso? Ei, quando Deus quer fazer, Ele não precisa de portão no inferno e nem de janela no céu. Ele chega e faz, porque Ele é Senhor. O cerco de Samaria aconteceu, mas tinha leprosos do lado de fora. E leprosos que olharam para o outro e disseram: se ficar aqui a gente morre, se a gente for lá também a gente morre, então vamos lá. E quando chegaram, o arraial estava abandonado. Tinha comida, tinha roupa, tinha fartura. Aqueles homens provam de uma provisão que eles nunca imaginaram. Escute, promessa de Deus de abundância na porta de Samaria foi dada, mas havia alguém que não cria. Havia alguém que comentou, e Eliseu olha e diz: tu verás, porém dali tu não provarás. E a Bíblia diz que quando as portas de Samaria se abrem, a multidão entra e atropela aquele capitão. Sabe por quê? Porque promessa de Deus, ou você crê, ou então você morre atropelado. Ou você crê, ou você fica no meio do caminho. Promessa de Deus não está sujeita a questionamento humano. É para ser abraçada. Aleluia. Nós vamos ver ainda que toda promessa de Deus, ela envolve uma postura. Aleluia. Ela envolve uma postura. No caso de Abraão, essa promessa envolveu um deixar. No caso de Abraão, essa promessa envolveu um renunciar. No caso de Abraão, envolveu um abraçar, envolveu um chamado, envolveu um despontar. Imagine o que é você estar numa cidade do porte de Harã e de repente Deus dizer: sai daí, sai da tua terra, da tua parentela.
E tem mais, você não vai para ali nem para lá, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor aos Hebreus diz que ele obedeceu, sem saber para onde ia. Oh, aleluia. Você está disposto a obedecer sem saber o que é que Deus vai fazer? Oh, aleluia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você está disposto a obedecer sem saber o que é que Deus fará? Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele partiu, aleluia. Capítulo 12, versículo 5 diz exatamente assim: e levou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e levou consigo, e partiram para a terra de Canaã. Obedeceu, sem saber o que acontecia. Aleluia. Promessa de Deus envolve desafio. A Bíblia diz, no versículo 6, que os cananeus habitavam na terra. E talvez quando chegou lá, alguém que talvez estivesse perto de Abraão tinha dito: e aí? Deus mandou a gente para Canaã? Foi. Mas aqui tem cananeu. Mas quem disse que promessa de Deus não envolve desafio? A Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo do Egito, poderia ter levado por outro caminho, mas levou pela terra dos filisteus, porque era necessário preparar aquela geração, ensinando-os a guerrear. Vai ter promessa de Deus? Vai, mas vai ter desafios. Quem vai guerrear é você, nutrido de fé, vislumbrando por fé, abraçando por fé, caminhando por fé. Oh, aleluia. Promessa de Deus a Abraão, aleluia, foi: darei esta terra à tua descendência. Que descendência? A mulher era estéril, que descendência? A mulher estava ficando velha, que descendência? Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer medir a Deus na nossa fita métrica e não dá certo. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente fica pensando os se isso, se aquilo, como se Deus precisasse disso para fazer alguma coisa. Você serve a um Deus soberano. Oh, aleluia. Faz o que quer, como quer e na hora que Ele quer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus está querendo falar com alguém específico. Eu falava para a irmã Cleonice que quando meu esposo tinha um trailerzinho de lanche lá no estacionamento de uma loja de veículos chamada LE Pneus, na Avenida Presidente Dutra, lá de Mossoró. E certa vez o dono daquela loja falou algo muito chato com ele, depois de um acidente que ele tinha sofrido, e porque ele passou 2 dias sem poder abrir a lanchonete, falou algo que me deixou triste, e ele também ficou. E desde aquele dia que eu ouvi aquilo que aquele homem disse, eu disse: a partir de hoje eu vou começar a orar e vou pedir a Deus um ponto para meu marido na Avenida Presidente Dutra. Gente, como é que tu vai pedir um ponto para teu marido na Avenida Presidente Dutra, uma das avenidas mais caras de Mossoró, que é toda a riqueza que tu tem, é 3 meninos para tu dar de comer? Mas eu entendi que o Deus que ouviu a afronta era o Deus que honra os seus servos. Eu entendi que para Deus me dar alguma coisa, eu não preciso ter dinheiro na Caixa e nem no Banco do Brasil, não. Quando Ele quer, Ele cria. A Bíblia diz que Ele chama a existência as coisas como se elas já existissem. E eu comecei a orar, e naquela época eu comecei a fazer vigília, sozinha. Pegava minhas meninas, botava tudo para fazer, as maiorzinhas, as 2 maiores, botava para fazer dever de casa, dava de jantar, lavava a louça, ajeitava os meninos tudo, dava banho, botava para orar, botava para dormir. E quando era ali por volta 9h30, 10 horas, que eu desocupava tudo, joelho no chão. E eu plantava o joelho no chão, só levantava na hora que eu escutava o ronco da moto entrando na rua. Muitas vezes era 3 horas, 3h30, 4 horas, já amanhecendo o dia. E eu me levantava e abria a porta. Aleluia.
E numa dessas madrugadas, já vinha meses eu com aquela rotina e calada, sem dizer a ele. E minha oração era: Senhor, eu sei que eu não tenho condições, mas tu tens o poder de dar um ponto para meu marido na Presidente Dutra, porque tu és o dono do ouro e da prata. Uma oração tão simples: Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Tu não tens nenhum impedimento de abençoar os teus filhos. Numa dessas madrugadas, ele chegou, e quando ele chegou, ele disse assim: a casa de Zé Carlo, que era uma casa na avenida muito bonita, a casa de Zé Carlo foi posta à venda. Eu disse: amanhã eu vou pedir a preferência. No outro dia, acordei mais cedo do que os outros dias, arrumei as meninas para ir para a escola. Quando o homem acordou, já tinha feijão feito, carne feita, arroz feito, menina já estava banhada, já estava indo deixar as meninas na escola. E eu disse: meu filho, acordei muito cedo. Vou ficar comigo, dei só um cochilo, porque eu já estava orando quando ele chegou. E ele disse assim: por que foi que você se levantou tão cedo? Eu disse: é porque eu vou deixar as meninas na escola e eu quero que você me leve lá na casa de Zé Carlo. E ele olhou para mim e disse: o que é que você vai fazer lá em Zé Carlo? Eu disse: vou pedir a preferência da casa. Ele disse: Aparecida, você está acordada? Eu disse: estou. Ele disse: a casa de Zé Carlos são 15 milhões. Era na época, fazer que na história, 15 milhões era muito dinheiro, meu Deus. Era nos milhões que falava. São 15 milhões. E eu disse: eu ouvi. Ele disse: eu achei que você estava dormindo quando você disse que ia pedir a preferência. Como é que você vai pedir a preferência? Eu disse: eu também não sei, mas eu vou. Oh, glória. Nesta noite vai nascer projeto. Aleluia. E eu disse, e ele ficou assim, ele ficou agastado. Sabe, vocês homens, sabe como é que vocês são, né? Quando as coisinhas fogem do controle de vocês. E ele ficou assim: não precisava vocês não. Que história é essa? Eu não tô... Eu disse: meu filho, tudo que eu quero é só uma carona. Você pode me dar? E ele disse: dou. Mas ele estava meio zangado, irmão. Isso é mansinho, mas quando zanga. Estava meio zangado. Aí foi comigo e nas lombadas quase que eu ficava. Mas eu estava lá, firme. Firme. Jesus, enche o homem de fé daqui para chegar no Alto São Manel. Enche o homem de fé daqui para chegar lá. Enche o homem de fé. Vai enchendo o homem de fé. Quando chegou na lombada do Alto São Manel, ele olhou para trás e disse: tu quer que eu vá contigo? Eu disse: quero porque tu é meu marido. Eu quero que tu vá comigo. Então tá certo, eu não vou falar nada não, viu? Eu vou só ouvir. Eu disse: tá bom, glória a Deus. Quando chegamos lá, eu disse: Zé Carlos, eu vim aqui porque... Estava lá. Sim, aí deixa eu dizer. Ele parou na lanchonete e disse assim: eu preciso ajeitar umas coisas aqui para poder eu ir com você. Tinha um funcionáriozinho, ele disse: eu vou ajeitar as coisas, encaminhar, aí eu vou com você. Tá certo assim? Eu digo: tá maravilha. E ele ficou lá ajeitando as coisas. Enquanto ele estava ajeitando, eu saí caminhando para frente da casa. Fiquei de frente para casa, assim, no meio fio que tem no meio da avenida. Quando eu olhei, o Espírito Santo bradou e disse: esta é a casa que eu te dei. Quando Deus diz que deu, está dado. Aí eu voltei, foi tão forte, eu voltei. Eu não sei nem como é que eu voltava, eu acho que eu estava flutuando. Aí lá vim eu para LE Pneus. Quando eu vou chegando, vinha saindo irmão Clécio, crente da Batista. Olhou para mim e disse: tudo bom, irmã parceiros? Tudo bem. A senhora está vindo de onde? Eu disse: está ali daquela casa de Zé Carlos. Ele está disposto à venda, né? Eu disse: tá, mas não, irmão, eu comprei. Oh, aleluia. Ele olhou e disse: como é que é? Eu disse: eu comprei. Ele disse: a senhora comprou essa casa? Eu disse: comprei, só falta pagar, mas eu comprei. Glória a Deus. Só falta pagar, mas eu comprei. Deus não disse que deu? Está dado. Fomos lá na casa do homem. Quando chegamos lá, ele disse assim: gente, olha, gente, quando Deus quer abençoar a crente, ele cega até os outros. Quando chegou lá na casa, o dono olhou para mim e disse assim: rapaz, eu já estou com abuso desse negócio dessa casa. Porque casa na Presidente Dutra, todo mundo bota a placa de manhã, de tarde, de noite, no outro dia, no máximo um mês já vende. A minha está com 6 meses, essa placa, e não tem jeito. Olha, é um nó, é uma coisa, ninguém aparece, é uma coisa. Para você ter ideia, o inquilino que está morando lá, ele tinha um caminhão para fora, transportando, acho que era madeira, né?
areia. Ele disse a mim, olha, deixa só o caminhão voltar, que é o tempo que eu tenho de vender esse caminhão inteiro com dinheiro, que ele era funcionário da Petrobras, inteiro com dinheiro que eu tenho aqui, e eu compro a casa. Pois tu acredita que na volta o caminhão capotou, acabou com o caminhão. Ele pegou o dinheiro, deu para o mecânico fazer o serviço, o mecânico tomou todo de cachaça, não fez o serviço do carro, e agora o homem não pode mais me comprar a casa. Tu acredita um negócio desse? Olha, já disse aqui em casa, se eu não vender essa casa, daqui até 15 dias eu não vendo mais. Eu disse, mas quanto é a casa? Eles, 15 milhões. Eu disse, se eu chegar daqui a 15 dias com o dinheiro, quanto é que você faz? Ele olhou para mim, faço 13. Eu disse, negócio fechado, dia 10 eu estou aqui. Era dia 25. Dia 10 eu estou aqui com uns 13 milhões. Oh, aleluia. Promessas de Deus envolve desafio. Ou crê ou crê. Quando eu saí de lá, Joatan foi descendo a escada, era uma escadona grande. Ele olhou para mim e disse, você pediu a preferência em 15 dias. Como é que vai ser isso? Eu disse, não me pergunte porque eu não sei. Mas eu estou crendo. Foi assim ou não foi bem? É. Liso. A riqueza era 3 meninos. Oh, glória a Deus. Eu disse, Jesus, e agora? Quando eu vou passando na avenida, vi um orelhão, o Senhor disse assim, liga para a tua irmã, Fátima. Ela gosta muito da tua casa e oferece a tua casa. E pede logo pela tua casa 8 milhões. Eu liguei para minha irmã e disse, Fátima, eu quero vender a minha casa lá da Abolição. E pastor Braga, de saudosa memória, ele disse, irmã Aparecida, eu nunca vi uma casa ser tão bem vendida como essa sua aqui no conjunto. Porque casa aqui, melhor do que a sua, é 4 milhões. A sua senhora vendeu por 8. E eu ligo para minha irmã e disse, Fátima, é o seguinte, eu estou querendo vender a minha casa. Tu quer comprar? Ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, não está acontecendo nada demais. Tu quer comprar a casa? Ela disse, Aparecida, quanto é? Eu sou 8 milhões. Ela disse, Aparecida, vontade de comprar eu tenho, porque a tua casa até que é boa, mas acontece que eu não tenho como, porque naquela época, empréstimo não era como hoje, não. Era tanto do papel, era tanta coisa. E eu disse, mulher, eu preciso desse dinheiro em dentro de 15 dias. Ela disse, mulher, não tem a mínima condição. E esses empréstimos vai ser avaliado, isso demora, mês, mais de mês. Eu disse, mulher, o tempo do empréstimo, quem vai dizer é Deus. Tu faz o empréstimo, porque antes de 15 dias esse empréstimo vai sair. E ela disse, mulher, eu vou fazer então. Vou ligar agora para o gerente da minha conta. Eu digo, pois liga, mulher, e faz o empréstimo, que antes de 15 dias vai sair. E o dinheiro saiu. Aleluia. E chegou os 8 milhões. E vendemos uma motinha que tinha na época. 8 com 5, 13. Dia 15 dias eu estava lá com os 13 milhões. Até hoje é nossa. Até hoje é nossa. E quer saber mais? Aleluia. Promessas de Deus envolve desafio. Ou você crê ou não crê. Ele entra numa sociedade com um sobrinho meu. E quando entra nessa sociedade, lá na loja, o sobrinho diz, olha, o ponto aqui é bom, tá bom. A gente morou lá muitos anos, depois a gente comprou outra casa, foi para outro canto. É bom, agora o ponto aqui não tem presença. Eu vou demolir isso aqui. E Joatan disse, eu tenho um dinheirinho na poupança, pouca coisa, mas tenho, vou dar para a construção. Vou demolir isso aqui, vou construir outro novo. Tu já viste alguém demolir um ponto, construir um novo, de primeiro andar na avenida e tu não pagar uma prata? Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Joatan chega para ele e diz, Júnior, eu não posso ajudar muita coisa, mas eu tenho aqui um pouco mais de 6 mil reais para ajudar vocês. Não, aqui eu não quero nem um tostão seu, não. Eu vou fazer o ponto. Fez e quando terminou, que Deus chamou ele para estar do lado comigo na obra, ele disse, eu agora alugo. Oh, aleluia. Você está entendendo o que Deus está tratando hoje aqui? Promessas de Deus envolvem desafios. Para um ventre fértil, Deus diz, farei uma grande nação. Não tinha nada para ser nação ali. Não tinha um fruto. Como se faz? Nação, tudo começa com um fruto. Mas como vai se ter esse fruto justo no ventre estéril? Oh, aleluia. Para o improvável pai Abraão, Deus disse, eu te farei uma grande nação. Oh, aleluia.
Dá para você virar para quem está do seu lado e dizer: se Deus está dizendo que vai fazer grande, então aguarda o que é grande. Se Deus está dizendo que vai fazer grande, aguarda o que é grande. Aguarda o que é grande. Aguarda o que é grande. Se Ele diz: farei uma grande nação, vai ser grande. Rabai, eu dou couve ande. Para o Abraão que rumava ao desconhecido, Deus diz: eu te abençoarei. Meu filho, pode o inferno todinho se levantar. Depois de Deus dizer que abençoa, bota o dedo nos ouvidos, chinelo na estrada, porque você está debaixo de bênção. Está debaixo de promessa. Acaba com esse negócio de ficar olhando picuinha. Fulaninho que falou isso, fulaninho que falou aquilo. Fulaninho, acaba com isso. Ganha marra de crente. Ganha espinhaço de crente. Ganha postura de crente. Ganha jeito de crente. Abada de obe requevaço. Nemicho. Eu te abençoarei. Está arrumando para o desconhecido? Eu vou te abençoar. Oh, aleluia. Rumar para o que você conhece é fácil, meu filho. Mas rumar para o que você não conhece é difícil. Obedeceu sem saber para onde ia. Eu não conheço ninguém que obedeça a Deus para ele ficar no meio da estrada. Não fica, não fica. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmão. Quando não abre esse parênteses, Deus fala com alguém. Recebi um convite para ir pregar na Suíça. Fui a primeira parte no cantão de Zurique, passamos lá uns 15 dias, e depois veio o convite para um evento em Genebra, uma conferência de mulheres. Saímos de Mossoró, pegamos o voo em Fortaleza. A primeira vez foi uma maravilha, porque a nossa conexão foi em Portugal, tranquilo. Segunda vez foi em Amsterdã, na Holanda. Eu nunca pensei que eu ia ficar perdida no aeroporto como naquele dia. Quando chegamos em Amsterdã, o voo foi cancelado. E você sabe, eu não sou nem um alaiano não que fala inglês não. Cancelar as coisas, para quem não sabe falar inglês, o negócio é puxado. E eu disse: meu filho, está demorando, o portão estava aberto, fecharam o portão, a gente tentava falar com os funcionários nem aí para a gente com um tradutor no celular, aí que eles tinham raiva. Porque queria que a gente falasse holandês. Eu cá comigo, se eles soubessem que eu falo português porque eu nasci no Brasil, glória a Deus, aleluia. Voo cancelado. A gente sem saber o que ia fazer. E eu disse: meu filho, e agora? A mulher com a raiva lá, anotou um nome lá. Joatan tem uma memória fotográfica fantástica. Olhou e disse: eu vi esse nome num guichê acolá. Vamos procurar, vamos. E eu não sei se você já foi, Sabina, no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, mas é terrível. A letra A aqui, a gente aqui no Brasil é acostumado com A, com B. O A está aqui, o J está aqui, o B está lá do outro lado. Meu irmão, pensa numa coisa tenebrosa. E eu disse: amor, vai lá no painel e olha o número do nosso voo, vê o que tem lá. Jotam voltou com esse jeitinho maravilhoso dele. Disse: minha filha, lá tem o nome Cancelede. Eu disse: Cancelede é cancelado. Pelo menos isso a gente sabia. Ô, glória! E eu disse: meu filho, e agora? E ele disse: não sei, cancelar. E a gente vai fazer o quê? Eu digo: não sei também não. Mas vamos aqui, vamos. E a gente saiu procurando esse guichê para trocar. Tínhamos 20 minutos para trocar essa passagem. E estou eu lá. Eu dizia para o Senhor: Senhor, na minha terra, quando eu estava lá, eu dizia para ti que tu tomasse a minha frente e colocasse um anjo. Mas agora o voo foi cancelado e eu não sei o que é que eu faço. A gente, antes de ir para lá, Jota, antes dá tempo ainda da gente comer alguma coisa. Ele foi lá, a gente comprou lá um lanchezinho, a gente começou a lanchar e eu disse: como é que eu vou avisar a irmã? Porque naquela época eu não tinha experiência que eu tenho hoje, que a gente sabe que a gente compra um chip, já chega, né? Eu sem chip, minha filha, internacional, o do Brasil não resolve nada lá mesmo. E eu estou lá perreada na lanchonete. E eu disse: Jesus, como é que eu vou avisar a irmã que o nosso voo já não vai mais por onde ia, que a gente agora vai para Paris? Como é que eu vou avisar? Eu digo: Jesus, o povo fica tão feliz quando vai para Paris. Eu foi triste numa situação dessa. Mas como é que a gente vai para Paris agora, Jesus? Como é que eu vou avisar para a irmã? Aí escute o que é que acontece. Quando eu estou terminando de comer, o Espírito Santo diz: liga para a tua filha
Eu disse, como é que eu vou ligar para minha filha? Nem o Wi-Fi do aeroporto eu não tinha condição de entrar, porque quando eu entrava era tudo em holandês ou em inglês. Eu dizia, meu filho, como é que eu conecto a internet aqui que não falo com ninguém? Aí ele disse, e agora? Eu digo, não sei. Quando fui terminando de comer, o Espírito Santo disse, liga para a tua filha. Eu disse, como é que eu vou ligar? Que eu só tenho um chip do Brasil. Não, isso é coisa da minha mente. Só pode ser. Daí a pouco, terminei de comer. Quando passou um pedacinho, o Espírito Santo disse, liga para a tua filha. Eu disse, rapaz, eu vou obedecer. Cliquei, quando liguei, minha menina atendeu e disse, maninha, eu disse, Cássia, é você, filha? Ela disse, é. Eu digo, minha filha, pega lápis e papel e anota rapidinho esse novo voo, o novo itinerário, porque eu estou aqui, eu não comprei chip internacional, nem sabia que precisava, e o meu voo foi cancelado. Você vai lá entrar em contato com essa irmã, dei o número da irmã, dei tudo, conversei com minha filha, parecia que era nós aqui conversando. E Joatão, quando terminou de eu fazer a ligação, Joatão olha para mim e diz, como foi que você conseguiu? Eu digo, não sei. Eu só sei que Deus mandou e eu obedeci. Obedeça. Durante a sua trajetória de fé, Deus vai liberando os sinalizadores para você obedecer e obedeça. Fomos. Deus abençoou. E quando chegou no Brasil, eu disse, agora eu vou ligar para ti, para saber quanto foi aquela chamada. Eu disse, amor, essa chamada, porque eu conversei um pedaço com minha filha. Eu disse, amor, essa chamada vai ser muito cara, viu? Mas quando chegar no Brasil, eu vejo quanto foi. Com a chamada dessa internacional, quando cheguei, liguei para a moça da TIM, ela atendeu. Eu disse, quando foi essa chamada? Eu disse, ela disse, a senhora ligou de onde? Eu disse, de Amsterdã, na Holanda. Ela disse, a senhora ligou de lá e a sua filha atendeu. Eu disse, liguei e minha filha atendeu. A senhora falou com a sua filha? Eu digo, ora, se não, falei. Glória a Deus. Ela disse, minha senhora, impossível. Aí eu disse, impossível por quê? Ela disse, porque não tem condição. Esse chip que a senhora tem, ele é somente aqui dentro do território nacional. Não tem como a senhora ter falado com a sua filha de Amsterdã, na Holanda. Eu disse, mas eu falei. Ela disse, bom, eu estou acreditando que a senhora está dizendo, mas não tem como, a senhora não deve nada aqui. Aí eu disse, e agora? Ela disse, não, aqui a senhora não deve nada. E na hora que eu estava terminando de falar com ela, o Espírito Santo disse assim, quando eu quero, eu uso operadoras que os homens desconhecem. Não tem quem tire do aperreio como Jesus. Se ele me chamou para ir lá, para dizer que ele é, que ele tem, que ele faz, ele não ia mudar a rota e nem me deixar no meio do caminho. Entenda que para Abraão, caminhava no desconhecido, Deus diz, eu te abençoarei. Está marchando para aquilo que você não conhece, vai ter a minha bênção. Oh, aleluia. Para o anônimo Abraão, Deus disse, aleluia. Para o anônimo Abraão, Deus disse, eu te engrandecerei o nome. Até agora você é desconhecido, você é um anônimo, mas eu vou fazer o teu nome grande. Oh, aleluia. Para o estrangeiro Abraão, Deus diz, abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. Para o peregrino Abraão, Deus diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E para o Abraão, obediente na promessa, o Senhor brada e diz assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fizer uma promessa, ande por fé, marche por fé, caminhe por fé, abrace por fé. Não é baseada em A, não é baseada em B. Abrace essa promessa. Toda essa terra, aleluia, toda esta terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. A promessa de uma terra para uma descendência, quando nem descendência existia. Só Deus. Oh, aleluia. Eu quero convidar você para vislumbrar o que Deus lhe prometeu nesta noite. Em quem você tem firmado essa promessa? Oh, aleluia. Irmã Aparecida, eu tenho uma promessa de uma salvação de um filho. Irmã Aparecida, eu tenho promessa de libertação de esposo, mas não estou vendo nada.
Irmã Aparecida, parece que quanto eu mais oro, parece que a coisa desanda, parece que a coisa vai de mal a pior, é desse jeito. Mas fique sabendo de uma coisa, que quem prometeu, ele prometeu baseado nele mesmo, porque ele tem competência para fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Para o perseverante Abraão, Deus diz: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Tem perseverança? Vai ter escudo. Tem perseverança? Vai ter galardão. Aleluia. Na versão NTLH diz: lhe darei uma grande recompensa. Aleluia. Para o fiel Abraão, Deus brada e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Tudo que Deus quer de um crente é que esse crente ande na presença dele e procure viver em fidelidade. Aonde tem um crente fiel, tem um Deus disposto a fazer maravilhas na vida desse crente. Aleluia. Farei uma aliança entre mim e ti, Abraão, e serás pai de numerosas nações. Far-te-ei extraordinariamente fecundo. Nações e reis procederão de ti. Um ventre estéril, promessa de nações. Um homem que ainda não era pai, com a promessa de reis e povos procederão de ti. Oh, aleluia. Nessa noite eu te convido a tomar um biotônico Fontoura do céu e entender que o Deus que fez a promessa, Ele quer que você abrace os desafios. Não é porque Ele lhe prometeu que não vai ter luta. Não é porque Ele lhe prometeu que não vai ter prova. Não é porque Ele lhe prometeu que não vai ter desafio. As provas terão, as lutas terão, os desafios também. Mas você está debaixo de alguém que fez uma promessa e que é poderoso para cumprir. Aí deixa eu dizer aqui. Quando chegamos lá em Genebra, Joatan olha para mim e diz: Aparecida, você já imaginou? Se a gente não tivesse trocado esse bilhete do voo? E o que eu achei interessante é que quando eu cheguei no guichê para trocar, nós tínhamos só 20 minutos depois daquele lanche para trocar a passagem. Pessoas falando em holandês e outras falando em inglês. E eu lá atrás: Senhor, eu te pedi na minha terra que tu botasse o teu anjo na minha frente. A última da fila, 4 filas cheias de gente, a última da fila. De repente lá vem um rapaz. Quando aquele rapaz vem, pela lógica, ele ia abrir o guichê e ia começar a atender, pela lógica ele era chamado os primeiros. Ele fica em pé no guichê e disse: Madame. E eu olhei para trás, procurando a madame. Ele disse: Madame. Aí eu disse: eu? Ele disse: sim. Eu disse: pronto, madame vai. Oh, glória! Cheguei lá na frente e ele disse, falou lá em holandês, eu disse: eu não sabe. Aí eu disse: usted habla espanhol? Ele disse: pouquito. Eu digo: tá certinho comigo. Oh, glória! Meu filho, vamos trocar esse bilhete. E comecei a falar, era eu falando para cambiar a passagem. E ele trocou, aleluia. E eu não dizia a Jesus que eu queria um anjo? Quando chegamos, entramos no novo voo. Quando chegamos lá na Suíça, Paris. A gente tinha que fazer uma conexão ligeira, rápida. Nessa época eu bem obesa, problema no joelho. Eu olhei para um lado, olhei para outro. Uma equatoriana olhou para mim e disse: senhora, siga-me. Eu disse: Joatan, corra atrás dessa mulher. Oh, glória a Deus. Vá, meu filho. Essa mulher disparou dentro desse aeroporto. E eu atrás, Joatan olhava para mim, para ver se ainda estava me mirando.
E olhava para ela e eu dizia, pode ir, meu filho. E eu me arrastando dentro do aeroporto, já cansada, joelho inflamado. Deixa eu dizer uma coisa, você não sabe as marcas que um guerreiro tem. Quando você olhar para alguém que esteja no púlpito, procure não só ver o pregador ou a pregadora, procure ver um guerreiro que não arreda do combate. E essa equatoriana disparada dentro do aeroporto, eu disse, Deus, eu te pedi para enviar um anjo. Essa mulher foi com a gente até para a esteira tirar a mala. Só saiu de perto da gente depois que entregou a esteira, a mala na mão da gente. Não foi, amor? Foi com a gente. E eu perguntei para ela, ela falava português. E eu perguntei para ela, eu disse, como é que você sabia que a gente ia estar nesse voo? Ela disse, porque eu vi vocês conversando lá no guichê. E eu disse, pode ir, minha filha, muito obrigada. Ela disse, não, eu só saio daqui quando a senhora pegar a sua mala. Oh, aleluia. Deus tem meios para te abençoar. Para mim era tudo desconhecido, mas o Deus de Abraão que disse para ele, quando rumava ao desconhecido, eu te abençoarei, era o Deus que estava marchando na minha frente. Irmã Aparecida, e você tem medo de outro desafio desse? Nem um pingo. Por quê? Porque o Deus que me chamou, ainda muito nova, é o Deus que até hoje tem segurado a minha mão. E eu quero lhe convidar para ficar de pé. E eu quero lhe convidar nesta noite para pedir perdão por todas as vezes que você achou que Deus não cumpriria a sua promessa. Aleluia. Amai eu do cor, manes. Nerubia hasukia. Nerubia andecas. Peça ao Senhor nesta noite perdão por todas as vezes que você cogitou que Ele não cumpriria. Abadaca sobre a. Deus tem coisas grandes para cumprir no meio do arraial. Deus quer dar testemunhos novos a quem está atravessando noites escuras. Você está arrumando a um desconhecido. E você tem dito, eu não sei mais como é que eu ajo, eu não sei mais o que eu faço. Porque parece que tudo que eu tentei até agora não deu resultado. É com você mesmo, o segredo de Deus nesta noite, neste lugar. Para quem ruma ao desconhecido, Deus garante, eu te abençoarei. A minha alma está cheia de alegria. Porque eu estou vendo nesta noite aqui projetos que no próximo congresso terão testemunhos inéditos que serão relatados aqui. Deus vai fazer de uma forma que você nunca imaginou que Ele faria. Rabaca, sorimande. Não se admire se Ele começar a lhe visitar pela madrugada e começar a abrir apenas uma aresta da cortina de tudo que Ele fará, do panorama que Ele vai preparar neste negócio. Você tem chorado pelas madrugadas, mas o Senhor nesta noite me dá autoridade para dizer, as tuas madrugadas serão repletas de júbilo, de alegria, de cânticos. Você vai irromper em louvor. Porque o tempo de cantar chega.
Abrace o desafio. Quantas vezes você é chamada para dar uma palavra numa congregação e Satanás chega buzinando no seu ouvido? Para que é que você vai lá dizer essas coisas? Se a tua vida está assim, se na tua casa isso aí não chegou, ei! Está declarada a falência desse sistema infernal. O que Deus fará será tão grande. Quem dera que seus olhos se abrissem, porque vai ter revoada do inferno. Vai ser banda de capeta para tudo que é lado, mas a vitória, ela vai chegar. É Deus quem vai assinar e vai colocar na sua mão. Ontem a gente ouviu aqui por meio da missionária Samira que Deus quebra braço de Faraó. E ele não quebra só de Faraó, não. Ele quebra de Amorreu, Ferezeu, Cananeu, Jebuseu. Ele quebra de Amaleque. Mas que ele tenha que quebrar braço ou perna, vai ficar mutilado. Mas quem vai pular de louvor, de glória, de contentamento é você. Levante a sua mão comigo e diga: Deus, me perdoa todas as vezes que eu questionei uma promessa tua. Lembra-te que eu sou pequeno. Lembra-te que eu sou pó. Lembra-te que eu sou humana. A tua palavra nos dá garantia que tu conhece a nossa estrutura. E a minha estrutura é fraca, é pequena, é limitada. Mas a tua palavra também diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aperfeiçoa esse poder na minha fraqueza para que eu possa vislumbrar. Eu não quero mais questionamentos, ó Deus, da minha vida. Eu quero um entendimento do que tu farás. E nesta noite foi dito que tu vais abrir um pouquinho da cortina para que eu vislumbre o que tu vai fazer. De paia não me remeque. De mim eu dovia ne recaço. De mim te obever caremande. De mim eu dober becavaço. De mim te Deus vai abrir uma aresta. Rebate o e você vai vislumbrar um pouco do muito que Ele fará. Marche por fé. Abrace por fé. Glorifica por fé. Porque o Deus que faz está presente no recinto. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas vidas que estão aqui. Pela vida do teu servo, pastor Reinério, e toda a sua casa. Pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eu sei que algo novo que eu não contemplo, mas que tu vais revelar aos teus filhos e às tuas filhas. E eu quero te agradecer pelo cântico de júbilo que tu estás dando a alguém aqui hoje. Eu quero te agradecer por todas as vezes que os teus filhos vão irromper em alegria. Porque tu vais colocar cânticos de gratidão a quem tantas vezes só chorou. Pai amado, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão. Amém. Ministério de Louvor, mais uma vez. Já estamos quase terminando.